Muito boa noite a todos. Em nome do diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Luiz Tarcísio Massato Pinto, damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a presença nessa audiência pública para a discussão do empreendimento Loteamento Condomínio Residencial Green Diamond Residence, no município de Marialva, Paraná, sob a responsabilidade da empresa Lincorp Empreendimentos Limitada. Essa audiência pública que tem por objetivo expor à comunidade os dados e as informações relevantes no que tange a característica do projeto, diagnóstico ambiental elaborado, medidas mitigatórias e compensatórias, programas ambientais propostos e, principalmente, recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo empreendimento, sugestões, críticas e comentários que serão registrados e analisados no procedimento de licenciamento ambiental. Através da portaria número 254, de 25 de novembro de 2014, o diretor-presidente do IAP delegou aos funcionários Jean Carlos Helferich e Tadeu Capriotti a função de dirigir e conduzir essa audiência pública. Eu quero lembrar que está passando na realidade não está passando a lista está lá na frente, né? Então que todos assinem essa lista, né? Porque a mesma fará parte do procedimento de licenciamento ambiental desse empreendimento. Rapidamente farei uma leitura dos dispositivos legais da audiência pública. A Constituição Federal de 1988 traz, no seu artigo 225, parágrafo 1º, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-lo para as futuras gerações. E no seu inciso 4º, determina a exigibilidade de estudos de impacto ambiental para aquelas atividades ou obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, com a devida publicidade. O artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97 dispõe que o procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às várias etapas, entre elas o inciso 5, a necessidade de realizar a audiência pública quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente, e no inciso 6, solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, decorrente de audiências públicas quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios. A Resolução SEMA-IAP número 31 de 98 traz, nos seus artigos 66 a 75, a regulamentação da realização das audiências públicas. A Resolução SEMA-C número 65 de 2008, em seu artigo 64, dispõe: a licença prévia para empreendimentos, obras e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental EIA-RIMA, ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação específica. O artigo 1º da Resolução CONAMA 09/1987 traz que a audiência pública referida na Resolução CONAMA 01/86 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise do referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. Em seu artigo 3º, dispõe que a audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador, que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes.
Em seu artigo 4º, dispõe que, ao final de cada audiência pública, será lavrada uma ata sucinta. Parágrafo único. Serão anexados à ata todos os documentos escritos e assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão. Em seu artigo 5º, dispõe que a ata da audiência pública e seus anexos servirão de base, juntamente com o RIMA, para análise e parecer final do licenciador quando a aprovação ou não do projeto. Agora, rapidamente, farei a leitura do regulamento da audiência pública. O tempo de duração da audiência será de 3 horas no máximo. As autoridades que compõem a mesa de abertura oficial farão uso da palavra por 3 minutos cada, sendo que após desfar-se a mesa e se dará início aos trabalhos. Será feita a exposição dos objetivos por parte do empreendedor pelo tempo de aproximadamente 10 minutos. Serão apresentados os estudos e a RIMA por parte do consultor e equipe pelo prazo de aproximadamente 45 minutos. Depois desfar-se-á a mesa de trabalho e será dado o intervalo com abertura de inscrições para questionamentos que poderão ser feitos por escrito ou oralmente, pelo prazo de 15 minutos. No caso de pergunta escrita, deverá constar a identificação com nome e endereço para futuro contato, se necessário. A pergunta será lida pelo coordenador da mesa. No caso de pergunta oral, no início da fala, o orador deverá declinar o seu nome e endereço para ficar registrado em ata. A princípio, o tempo de intervenção para cada pergunta é de 3 minutos e 5 minutos para a resposta, e de 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Esse tempo poderá variar em função do número de inscritos, a critério do IAP. Excepcionalmente, caso a pergunta não seja totalmente esclarecida, haverá o direito de uma nova pergunta. O coordenador da mesa poderá impugnar perguntas mal formuladas e solicitar melhores esclarecimentos para respostas não satisfatórias. Caso ainda permaneçam assuntos ou questionamentos não esclarecidos durante a realização da audiência pública, os mesmos serão encaminhados pela coordenação, a quem de direito, solicitando que os esclarecimentos necessários sejam enviados diretamente ao interessado, com cópia para o IAP para juntar ao procedimento administrativo de licenciamento em questão. Por isso que é importante todos, no momento das inscrições para as perguntas, colocarem seu nome, endereço, telefone, os dados necessários para uma possível consulta posterior. Será aberto o prazo ainda de 5 dias úteis, contados da data desta realização dessa audiência pública, para que somente os interessados que se fizerem presentes na audiência pública, comprovado através da assinatura da lista de presença, e que não tiverem suas dúvidas dirimidas, poderão reformular seus questionamentos por escrito e deverão protocolar no IAP-sede ou, se preferir, no escritório regional, onde o local do empreendimento estará sendo objeto de análise, provavelmente no escritório de Maringá. Ao diretor-presidente do IAP e seu representante legal, reserva-se o direito de não omitir opinião, uma vez que lhe cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento do projeto em questão. Agora nós faremos a primeira mesa, que é a mesa de boas-vindas. Então, normalmente, o prefeito municipal, ele normalmente está presente. Ele se encontra hoje? O vice-prefeito? Algum secretário municipal que se faça representar oficialmente? A promotoria do Ministério Público Estadual. O promotor não está presente. Do Ministério Público Federal, também não está presente. O presidente da Câmara Municipal também não está presente. Algum vereador aqui da cidade está presente? Também não. Nós chamamos agora à mesa o representante da empresa
do empreendedor do Grupo Lincorp Empreendimentos Imobiliários, o senhor Tiago Santos Hort. E o representante também do consultor, o senhor Leonardo Esperandil Furtado. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra ao Tiago, representante do Grupo Lincorp, para dar as boas-vindas a todos. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Boa noite, autoridades presentes. Eu sou representante da empresa Grupo Lincorp Empreendimentos hoje aqui e queria saudá-los, agradecer a presença de todos, que veio prestigiar esse evento aqui que a gente aguardou há tanto tempo. E sejam bem-vindos e qualquer dúvida a gente está à disposição para responder. Tá? Senhor Leonardo. Boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou representante da empresa de consultoria que elaborou o estudo e que vai apresentar. Espero que eu possa responder todas as perguntas e dúvidas dos senhores presentes e que o estudo seja satisfatório para que esse empreendimento possa acontecer. Então, devido à ausência de alguma de autoridades municipais, estaduais, nós faremos, então, vamos desfazer essa mesa agora e passaremos à apresentação do projeto em si, começando com a apresentação do empreendedor, o senhor Tiago, e depois o Leonardo fará a apresentação do EIA-RIMA, que é o principal objetivo daqui. Você vai ali? Bom, o Grupo Lincorp Empreendimentos, ele... Som. Bom, o Grupo Lincorp Empreendimentos começou de uma ideia bem pequena, no começo, o diretor Antônio Marcos, ele tinha uma pequena empresa, uma administradora de um parque aquático. Aí surgiu a ideia dele montar uma incorporadora e começar a administrar empreendimentos imobiliários, junto com sua esposa, sócia da empresa também. Então, eles começaram a administrar, a fazer alguns empreendimentos, fecharam alguns contratos pequenos, médios, e foi indo, foi levando, até que surgiu a oportunidade para eles de fazer um contrato um pouco maior. Surgiu a propriedade aqui na Gleba Ribeirão Pinguim, lote 6 remanescente, de 102 alqueires. 102 alqueires, e que a gente fez um projeto de parcelamento, e deu aproximadamente não exatamente, 2.504 lotes residenciais dentro do condomínio. Dentro desse condomínio também vai ter uma ampla área de lazer para suprir todo esse pessoal que vai morar lá dentro, nos condôminos, os moradores, etc. Um grande investimento para quem quer realmente morar naquele lugar e para quem futuramente quer investir, quer comprar um lote, quer para depois ter um ganho de capital futuro. O começo desse empreendimento, ele surgiu de uma oportunidade
né, somada a uma visão empreendedora muito arrojada do empreendedor, né. A oportunidade foi que a família, né, quis também fazer esse empreendimento, né. A família teve interesse de fazer, né, que é muito difícil, é uma propriedade muito grande, né, então partiu da família o interesse também, né. Juntado a essa oportunidade de uma família proprietária de um lote, né, rural tão grande assim, com uma ideia do Antônio Marcos, eles concretizaram esse contrato e fizeram esse empreendimento. No começo, né, foi um pouco, vamos dizer assim, teve medo de ambas as partes, foi um pouco arriscado, porque quando começou, quando surgiu a ideia do Green Diamond, naquela região não tinha nada certo, havia apenas possibilidades para aquela região, né? Não tinha nenhum investimento certo para aquela região, todos os empreendimentos que chegavam no ponto do Green Diamond eram muito afastados, então foi bem arriscado no começo, né? Mas prosseguiram, né? De uma grande ideia, né? Surgem grandes lucros, né? Lucros altíssimos que causaram interesse em muitos parceiros, né? Muitas parcerias começaram a surgir. E com essa grande ideia também surgiu grandes desafios, né? A gente teve que urbanizar essa área, fazer uma zona de urbanização específica. A gente teve que fazer o EIA-RIMA, que é o que a gente está aqui fazendo hoje, a audiência pública para concretizar esse EIA-RIMA, né? Não só essa audiência aqui, audiências na Câmara com vereadores, né, para apresentar o nosso projeto e dizer que ele é viável, ele vai trazer um ótimo investimento para a cidade de Marialva, né? Concorrência, né? Maringá hoje tem um dos metros quadrados mais caros aí do Brasil, né? E vem recebendo investimentos, né, cada dia mais, então tem muita concorrência também nessa área, né? Não só no mercado imobiliário, mas todo o mercado. Entre outras dificuldades aí que a gente vem superando, né? Com essas dificuldades, muitas parcerias começam a desistir, começam a sair, né? Saindo, de certo ponto é bom, porque quando eles vêm e saem, ficam os bons parceiros que estão ajudando hoje até o final, né? Estão com a gente, está todo mundo firme ainda na ideia de concretizar esse sonho que é do Antônio Marcos lá do início, da formação do contrato. Muita gente me liga, me pergunta, fala assim, Tiago, liga para o Marcos também, eu tenho certeza disso. Tiago, para que tanto lote? Que tamanho de condomínio? Vocês estão loucos, vocês são muito aventureiros, tal. Hoje está mais fácil de responder isso. Antes era um pouco difícil, né? Mas hoje está mais fácil. Hoje o contexto é outro, né? Hoje tem uma cidade industrial, né, planejada para aquela região, né? Um parque industrial maior do sul do país, né? 44,5 mil metros quadrados de lotes, né? E a Prefeitura de Maringá hoje tem uma previsão de instalação de 400 empresas para aquela região. Daí a pessoa me pergunta, para que tanto lote, Tiago? Né? Eu pergunto para ela, assim, os trabalhadores, os empresários daquela região, onde eles vão morar? Então, fica mais fácil hoje, a gente chama ele mais concreto, né? O sonho está se realizando mesmo, né? E pasme, 85% dos lotes da região industrial já estão vendidos. E com os sonhos se realizando, o Grupo Lincorp cresce cada vez mais, né? Uma pequena empresa surgiu com um sonho enorme, hoje ele vai se concretizando na cidade de Maringá e região, né? Não só o Green Diamond, mas como outros empreendimentos que a gente está tocando aí, e com certeza vai ser uma das maiores empresas aí do Paraná, quiçá do Brasil. A gente trabalha com lote, né? Lote é muito delicado isso, né? Todo mundo hoje sonha, todo mundo está aqui hoje sonha, se não tem. Sonha ter um lote, ter um apartamento, ter uma casa. Obrigado. Ter uma casa, a gente trabalha já com a parte baixa, né? A parte do lote mesmo, que a pessoa pode construir o que ele quer, a casa dos sonhos dele, né? Então,
é um sonho, né? O empreendimento é um sonho meu que se transforma num sonho teu, de todos vocês aqui, que vira um sonho nosso, né? Um sonho nosso que a gente vai tocando e vai praticamente. Hoje é um marco muito importante para a gente, que cada vez mais a gente está mais próximo de aprovar esse empreendimento. A Lincorp tem um diferencial muito interessante também, né? Eu trabalho lá e eu posso falar com prioridade disso. A Lincorp, ela não, quando vem algum cliente, possível cliente interessado, ela não pergunta qual que é o seu fiador, qual que é a sua renda mensal. A Lincorp, ela quer conversar, ela quer saber o sonho seu, como que ela pode ajudar, né? Isso traz um grande ganho para ambas as partes, porque a Lincorp, atendendo bem a pessoa, independente da posição social dela, escutando a pessoa nos corredores do escritório nosso, a gente conversa, o Márcio conversa com todo mundo, a gente conversa com todos que chegam, a gente atende muito bem. A gente tem cada vez mais certeza, né, do que a gente está fazendo, né? A gente sabe que lá na frente a gente está entregando um produto que vai realizar um sonho de uma pessoa, né? E essa pessoa sai feliz também e ela ganha muito com isso. Queria aqui continuar deixando as portas abertas do Grupo Lincorp. Todos que tiverem dúvidas, qualquer dúvida, vá no grupo, converse com a gente, né? A gente está sempre de portas abertas, né? Às vezes a empresa parece um pouco discreta em Maringá e região, mas a gente sempre esteve de portas abertas para receber todo mundo, né? Queria fazer um agradecimento especial aqui para 3 grupos de pessoas especialmente, né? O primeiro é para quem aguardou até agora. Muitos me ligam e falam assim: Thiago, quando que vai sair esse empreendimento? Eu estou muito interessado em investir nesse empreendimento, acho muito bonito e tal. Eu queria agradecer quem esperou até agora para fazer esse investimento, né? Que não investiu em outro empreendimento ainda, que acredita na região da Gleba Pinguim, né? E muito obrigado para eles, né? Um agradecimento especial também para a família Pelisson, porque, igualmente a nós, a gente pensou que ia ser mais rápido, né? A gente pensou que ia ser muito mais rápido, seria muito mais fácil, né? E a família também pensou, ela queria esse retorno um pouco mais rápido, né? Eu queria agradecer a compreensão e a paciência dela de ter aguardado até esse momento, né? Muito obrigado para ela também, né? E para todos que trabalharam, todos que passaram nesse processo. Todos que passaram nesse processo, ou pelo menos uma parte com um fim pré-determinado, entrou, saiu do processo, e os que estão até o final agora, né? Queria agradecer esse pessoal também, né? Muitos estão aqui, né? Eu consigo ver várias das pessoas aqui que ajudaram a aprovar esse empreendimento. Então, muito obrigado para eles também. É isso aí, muito obrigado, essa é a nossa empresa. Boa noite a todos. Eu já me apresentei, eu sou o Leonardo. Eu sou o representante da equipe que vai fazer a apresentação do estudo de impacto ambiental. Bom, com relação à equipe técnica formada para a elaboração desse estudo foi formada por diversos profissionais de diversas áreas. Dentre eles, nós temos biólogos, dentro de várias especialidades, engenheiros civis, agrônomos, geólogos, arqueólogos, dentre outros profissionais. A finalidade
da apresentação desse EA-RIMA, da construção do condomínio residencial fechado, denominado Green Diamond Residence, que vai ser instalado em um terreno de 102,54 alqueires. E esse empreendimento ele deverá ter aproximadamente 2.504 lotes, conforme o Thiago falou anteriormente. A localização do empreendimento, ele está localizado nesse retângulo de coloração clara, e eu coloquei alguns marcos de referência para ficar mais fácil a visualização da localização do empreendimento. Então, nós temos os shoppings atacadistas de Maringá, nós temos o aeroporto de Maringá, o município de Marialva está aqui no canto superior direito, e a localização da catedral. A localização do lote ele está localizado na estrada Jaguaruna, próximo ao Vale Azul, em Maringá. Ainda com relação à localização do empreendimento, foi adicionada uma imagem de satélite para ficar mais fácil a visualização da localização. Então, nós temos o município de Marialva, o município de Sarandi ao centro, e no canto superior esquerdo nós temos o município de Maringá. Eu adicionei um marco de referência, o aeroporto de Maringá, para se ter uma ideia de onde está localizado o empreendimento. Essa é uma imagem de satélite aproximada da localização do empreendimento, para poder visualizar de mais perto. Com relação ao uso e ocupação do solo, para esse empreendimento acontecer, primeiro ele tinha que passar pela Câmara Municipal e aprovar uma lei para urbanizar, porque o lote era rural. Então, passou pela Câmara Municipal uma lei, a Lei Complementar 168 de 2012, que transformou esse lote em uma área de urbanização específica para fins residenciais e de lazer, assim possibilitando com que esse empreendimento pudesse se instalar no local. Essa é uma cópia da lei que eu adicionei na apresentação. Com relação às vias de acesso, eu fiz alguns mapas para ficar mais fácil de se entender como chegar ao lote. Só que esse slide não ficou muito bom, está meio desfocado. Eu vou passar para o próximo, que fica mais fácil a visualização. Então, essa é uma imagem de satélite, onde mostra a localização dos empreendimentos e dos distritos de Marialva. Então, o município de Marialva se encontra aqui na parte superior direita. Um dos acessos que pode ser utilizado para se chegar até o lote é a rodovia Tancredo Neves, que ela passa mais ou menos onde eu estou passando aqui o laser, que vem até Aquidabã. De Aquidabã pode ser pego estradas vicinais até chegar à estrada Jaguaruna, que é essa estrada que passa aqui aonde eu estou apontando com o laser. O lote está localizado nesse retângulo verde. Também pode ser utilizado o acesso por Maringá. Aonde eu estou passando o laser aqui em cima é o contorno sul de Maringá. E tem um acesso, uma avenida chamada Carmen Miranda, que pode ser feito o acesso aqui por cima, até chegar à estrada Jaguaruna, que é a estrada que passa em frente ao empreendimento. Há também a projeção de um contorno, que acredito que ainda está em fase de licenciamento. Esse contorno vai ligar a rodovia que passa em frente ao aeroporto de Maringá. Ela vai cortar por dentro de algumas propriedades rurais e vai passar em frente ao empreendimento, a esse contorno projetado. Com relação à descrição do empreendimento, eu gostaria de falar algumas áreas para se ter uma ideia da dimensão do empreendimento. Com relação à área líquida de datas, já foi dito a quantidade de lotes, que são 2.504. Então, só de área líquida de datas é 1.136.012,95 metros quadrados. É uma área muito grande. Aí nós temos a área de lazer, que também vai ser que foi priorizada no projeto, que ela tem 367.453 metros quadrados.
A área de arruamento, a área de sistema viário, ela vai ter 412.205,98 metros quadrados. E área de preservação permanente, 152.149,41 metros quadrados. A área total do loteamento é de 2.481.509 metros quadrados. Com relação às áreas comuns oferecidas pelo empreendimento, a gente localizou as áreas onde elas estão localizadas, só que aqui não dá para visualizar onde elas estão, a numeração está meio desfocada. Mas aonde estão esses pontos em vermelho é onde serão as áreas comuns oferecidas pelo empreendedor. Então, dentre essas áreas oferecidas está o salão de festas, espaço gourmet e sala de jogos, salão de festas infantil, um resort, centro esportivo, centro de educação infantil, um centro médico, um spa, lagos para pesca esportiva, mini golf, bicicross, aras, cartódromo e portaria, que é aqui na parte da frente, que não está aparecendo porque cortou um pouco aqui do slide. Bom, com relação às obras de infraestrutura, serão executadas no lote obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização de trânsito, rede de esgoto, rede de água, sendo executado 4 poços artesianos, estação de tratamento de esgoto, rede de energia elétrica, drenagem de águas pluviais e arborização urbana. Eu vou falar um pouco mais sobre outras áreas comuns oferecidas pelo empreendimento. Deverá possuir um pórtico de entrada com central de monitoramento, estacionamentos, salão de festas. Essa é uma imagem 3D de como será o pórtico de entrada do empreendimento, com um acesso para a entrada e outro acesso para a saída. Essa é uma outra imagem do pórtico de entrada para facilitar e entender melhor o que está sendo dito. Segurança, vigilância 24 horas, divisas em muro de concreto com detectores infravermelho, monitoramento por câmeras digitais com visão noturna. O empreendimento ainda deverá contar com complexo gourmet e lazer, sala de cinema, espaços para gastronomia e happy hour. Essa é uma imagem da edificação onde vai abrigar o espaço gourmet e lazer. É uma outra imagem da edificação do espaço gourmet e lazer. O empreendimento deverá contar com salas de cinema, salão de festas com parede interna móvel, dando a possibilidade de 2 ambientes para 300 pessoas ou um ambiente para 600 pessoas. Essa é uma imagem do salão de festas. Outra imagem do salão de festas. Essa é uma imagem do centro médico odontológico, que é um dos equipamentos que está previsto dentro do projeto. Uma outra imagem do centro médico odontológico. Esse empreendimento também deverá contar com um centro de educação infantil. Essa é uma imagem 3D. Uma imagem mais superior do centro de educação infantil. Com relação ao spa, espaço para relaxamento, com salão de beleza, salas para massagem, piscina aquecida coberta para hidroterapia, hidromassagem, sauna seca e úmida, espaço interno com gazebo para relaxamento e massagem, fitness center com espaço para yoga, pilates, ginástica e musculação, espaço gourmet e lazer, vestiários e sanitários. Essa é uma imagem de onde será o spa em 3D. Uma outra imagem agora mostrando internamente como será o spa. Cidade das Crianças deverá possuir salão de festas infantil, playground aquático, toboáguas, castelo, espaço Disney, sala de jogos e playground. O empreendimento também deverá proporcionar para os futuros moradores um contato com a natureza. E isso
viabilizado através de pistas de caminhada, ciclovia, trilhas ecológicas, parque, espaço para leitura, corredor ecológico, no caso a interligação entre aquelas áreas de mata com os fundos de vale. Espaço para pesca, com lagoas para pesca esportiva, espaço gourmet e pista de caminhada. Essa é uma imagem 3D do espaço para pesca. Outra imagem do espaço para pesca. O Aras deverá possuir pista de competição iluminada, redondel, cocheiras, farmácia, selaria, espaço gourmet e lazer, churrasqueiras, depósito e administração. Essa é uma imagem em 3D de como será o Aras. Temos mais uma imagem. Outra imagem. O empreendimento também deverá contar com um campo de mini-golfe. Com relação ao resort, essa área deverá possuir piscina adulto infantil com 6 hidromassagens, piscina aquecida adulto infantil com 5 hidromassagens cobertas, piscina com borda infinita, cascata para relaxamento e hidroterapia, toboáguas, 3 hidromassagens isoladas com vista privilegiada para o condomínio, bar molhado e seco, 5 gazebos com hidromassagem, 2 piscinas para biribol, saunas secas e úmidas, 6 espaços gourmet, espelho d'água para cadeira de praia, sala de jogos, internet, área de descanso, vestiários sanitários. Essa é uma imagem de como será o resort, uma imagem em 3D. Nós temos outra imagem do resort. Outra imagem mostrando os quiosques. O complexo esportivo deverá possuir 2 quadras de futebol society, campo de futebol, vôlei de areia, 2 quadras poliesportivas, 4 quadras de tênis com piso de saibro, 2 quadras de bocha coberta, campo de malha, 3 piscinas de biribol, 2 quadras de squash, fitness center, piscina semi-olímpica com raias aquecida e coberta, quiosques com churrasqueira, áreas cobertas para descanso, pista de skate, sanitário e vestiários. Essa é uma imagem do complexo esportivo, com toda a infraestrutura citada anteriormente. Outra imagem do complexo esportivo. A piscina semiolímpica aquecida coberta. Complexo esportivo com as quadras. O empreendimento deverá possuir um mini cartódromo fechado. Com relação à central de administração, essa deverá possuir zeladoria, refeitório, garagem de serviço, vestiários, copa, central de lixo coberta e sala para administração. Eu fiz um relatório fotográfico para as pessoas que não conhecem o lote, nunca foram até o local, para ter uma ideia de como é o local onde o empreendedor deseja construir esse empreendimento. Então, eu coloquei algumas fotos. Essa é a entrada, onde será a entrada principal. Aqui deverá passar uma avenida. Essas árvores de araucária presentes no lote, elas estão localizadas em fileiras. Essas árvores elas serão preservadas no canteiro central, dando uma paisagística muito bonita ao empreendimento. Essa é uma imagem, atualmente a área utilizada para plantio. Uma outra imagem do lote, mostrando a estrada, a fileira de araucárias existentes e a área de agricultura ao lado. Outra imagem do lado, mostrando o lado direito do lote, com alguns remanescentes florestais e a fileira de araucária. Essa é uma imagem do lote. Os equipamentos comunitários serão construídos aqui nessa parte de baixo. Aqui na parte de cima a gente tem uma nascente e áreas de fundo de vale, e na parte superior tem alguns fragmentos florestais. A área utilizada para agricultura, nesse local há a existência de uma nascente que está preservada. E outra imagem do lote,
uma imagem da parte mais alta do empreendimento, indicando alguns fragmentos florestais existentes. Aqui é onde está localizada a sede da fazenda, hoje. Uma outra imagem mostrando a sede da fazenda. Outros fragmentos florestais. Agora eu vou falar sobre os impactos ambientais e medidas mitigadoras. Antes de falar sobre isso, eu tive que falar sobre todo o empreendimento, a infraestrutura que vai ter, para os senhores entenderem a magnitude desse empreendimento, o quanto ele é grande. Com relação aos impactos ambientais e medidas mitigadoras, eu coloquei os principais impactos e todas as medidas mitigadoras que foram colocadas dentro do estudo. Para se fazer o EIA-RIMA, precisou delimitar as áreas de influência. O que são as áreas de influência? São as áreas onde vão acontecer os principais impactos do empreendimento, ou seja, de forma local, no caso o lote propriamente dito, de forma indireta e de forma direta e de forma indireta. Então, a metodologia utilizada foi considerada a subbacia do córrego Pinguim e as bacias próximas ao empreendimento, os corpos hídricos mais próximos, com uma distância de no mínimo 2 km do empreendimento. Então, essa é uma imagem do mapa onde foram delimitadas as áreas de influência. Essa área em verde claro, de forma retangular, é a área onde está localizado o terreno e é onde vão acontecer os impactos, os principais impactos, no caso, durante a fase de obras. Então, ela é considerada a área diretamente afetada. Essa área em vermelho é a área de influência direta, onde ainda vão acontecer impactos ambientais de forma direta. E essa área delimitada em amarelo é a área de influência indireta, que é onde vão acontecer impactos ambientais de forma indireta. Com relação à rede de abastecimento de água, será realizada a perfuração de 4 poços artesianos no empreendimento e executado um projeto de rede de distribuição de água. Então, essa água será bombeada para 2 reservatórios elevados e será distribuída através de uma rede que será executada para todos os lotes. Todos os lotes serão abastecidos com rede de água potável. Com relação à rede de abastecimento de água, é importante falar que o município de Marialva tem a SAEMA, que é a autarquia, que é o órgão que regulamenta, fiscaliza e opera o sistema de tratamento de água e esgoto. E a SAEMA ela pode realizar a operação de todo o sistema de distribuição de água do empreendimento. Entretanto, caso o município não possua interesse em realizar a operação desse sistema de tratamento de água, esse tratamento ele pode ser de responsabilidade do próprio condomínio. Para a perfuração dos poços, foram necessários a autorização do Instituto das Águas. Então, o empreendedor entrou com um pedido das outorgas prévias para poder realizar a perfuração dos poços. O Instituto das Águas expediu essas outorgas. Então, eu coloquei na apresentação, achei importante mostrar que, após o licenciamento ambiental no IAP e a aprovação na prefeitura de todos os projetos, o empreendedor poderá perfurar os poços, pois ele já possui uma licença específica para isso. Então, eu coloquei as 4 outorgas. Essa é a outorga do 2º poço, a outorga do 3º poço e a outorga do 4º poço. Com relação ao impacto ambiental gerado pela execução desse sistema de rede de abastecimento de água, deverá ocorrer a emissão de material particulado, poeiras, que pode causar a alteração da qualidade do ar, tanto do lote quanto de lotes lindeiros, ou seja, dos lotes vizinhos. Como medida mitigadora, foi proposto que em períodos de estiagem, a empreiteira deverá realizar a aspersão periódica de água ao longo de vias não pavimentadas para evitar essa formação de poeira, minimizando assim o impacto.
Prognosticamos também que durante a execução das obras, o maquinário que vai executar essa obra, os caminhões, tratores, etc., eles deverão emitir o CO2. Então, como medida mitigadora, para compensar esse impacto, o empreendedor ele vai realizar o plantio de 20.064 árvores. E essas árvores elas deverão ser plantadas em área definida pela Prefeitura de Marialva, e o empreendedor deverá realizar o monitoramento das mudas por 3 anos, até elas adquirirem uma idade madura, e durante esse tempo também vai acontecendo a troca das mudas que forem morrendo. Com relação à rede coletora de esgoto, está prevista a construção de uma estação de tratamento de esgoto no local. O esgoto gerado no empreendimento, ele será enviado através de uma rede coletora até a estação de tratamento. E após o tratamento do esgoto, o mesmo será lançado em um corpo receptor, que ao fundo do lote passa o Ribeirão Pinguim. E, no caso, será lançado neste corpo hídrico. Com relação ao impacto prognosticado, a implantação do sistema de tratamento de esgoto e lançamento de esgoto pós-tratamento em corpo receptor. Então, esse é um impacto. Como mitigar isso? Tem que licenciar essa estação de tratamento de esgoto junto ao IAP, realizar um estudo de autodepuração desse corpo receptor para verificar as condições desse rio, se ele pode ou não receber esse esgoto e qual local poderá ser lançado esse esgoto depois de ser tratado na estação. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, foi consultado a Copel e a mesma respondeu através de um ofício dando viabilidade de atendimento ao empreendimento. Então, não terá problemas quanto ao fornecimento de energia elétrica. Com relação à drenagem das águas pluviais de todo o empreendimento, então foi realizada a elaboração do projeto de drenagem de águas pluviais. E por o empreendimento ser muito grande, foram necessários a elaboração no projeto 7 dissipadores de energia. O dissipador de energia quando a rede de drenagem ela vai conduzir as águas da chuva, essas águas pluviais, até na beira do rio. Então, quando se chega lá, tem uma escada em concreto, tudo para dissipar a energia, essa água que vem com toda aquela força, para não causar impactos no corpo receptor, no caso, nos rios. Então, foram alocados aqui numa imagem para facilitar a visualização de onde vão ficar localizados esses dissipadores. Cada seta azul dessa é a indicação de onde será colocado um dissipador. E para minimizar o impacto no Ribeirão Pinguim, foi projetado uma bacia de amortecimento. Então, essa água da chuva ela vai cair nessa bacia, ela vai se acumular aqui e vai sair um tubo com uma dimensão menor e que vai ser lançado nesse dissipador. Esse projeto foi protocolizado junto ao Instituto das Águas de Maringá, foi analisado pelo engenheiro responsável e nos foi respondido através de ofício que o Instituto das Águas apresentou um parecer favorável para a aprovação do projeto de galerias de águas pluviais do empreendimento, junto ao município de Marialva. Então, esse projeto já se encontra aprovado. Esta é a carta, está assinada pelo engenheiro do Instituto das Águas, inclusive com os pontos aonde serão construídos os 7 dissipadores com as coordenadas UTM. Com relação aos impactos ambientais da execução da obra dessa rede de galeria e de dissipadores, durante os serviços de terraplanagem e abertura de valas, pode ocorrer o transporte de sedimentos, no caso solo, para o corpo hídrico. E o outro impacto ele está associado ao lançamento das águas pluviais em corpo hídrico, né?
Eu não coloquei aqui, mas faltou um pequeno trecho aqui que também deverá acontecer a supressão de vegetação para poder executar esse dissipador próximo ao rio. Com relação às medidas mitigadoras, deve-se realizar a execução do programa de monitoramento dos corpos hídricos para identificar as variações físico-química, biológica dessa água, para avaliar os efeitos da obra sobre a qualidade dessas águas. Então, com relação ao lançamento das águas pluviais, deve ser realizada a execução dos dissipadores de energia para evitar os impactos ambientais, conforme eu já falei anteriormente. Foi realizado um programa de arqueologia preventiva, que foi protocolizado junto ao IFAM, onde foram realizados os programas de prospecção de superfície, programa de prospecção de subsuperfície, programa de monitoramento arqueológico durante todo o processo de execução das obras e o programa de educação patrimonial das comunidades escolares mais próximas ao empreendimento. Então, para o Dr. Lúcio poder trabalhar, fazer intervenção na área, no caso, fazer os estudos arqueológicos, ele foi preciso fazer esses programas de arqueologia preventiva, protocolizar e sair uma portaria autorizando ele a trabalhar na área, trabalhar nesse projeto. Com relação ao meio biológico, foi realizado o levantamento da fauna e da flora. Flora, no caso, a vegetação presente no lote. E o da fauna, diversas classes, né? Peixes, répteis, anfíbios, aves, mamíferos. Então, eu coloquei algumas imagens de alguns animais que foram encontrados na área. Biólogos, entre elas répteis, anfíbios, aves. Então eu vou passar algumas imagens. Essa para mim é a foto mais bonita, um urutau. Um bicho muito difícil de ser encontrado. Com relação aos impactos ambientais da fauna, pode acontecer afugentamento da fauna devido ao ruído gerado pelos maquinários que executam a obra. Pode ocorrer também o atropelamento e morte de animais durante a execução das obras. As medidas mitigadoras propostas são o resgate de fauna durante a execução das obras, caso necessário, e construir uma cerca para isolamento dos remanescentes florestais, no caso, aquelas áreas, aqueles fragmentos de matas que estão localizados no lote. Realizar o reflorestamento das áreas de APP. Algumas áreas necessitam desse reflorestamento e deverão ser recuperadas. A elaboração de um projeto de povoamento dos lagos, pois os mesmos serão executados pelo empreendedor, então deverá ser elaborado um projeto disso. E realizar um trabalho de educação ambiental com os trabalhadores envolvidos na obra. Anteriormente eu falei sobre corredores de biodiversidade. Então, para explicar o que é um corredor de biodiversidade, um corredor de biodiversidade é a ligação entre as áreas de fundo de vale com os fragmentos florestais, no caso. Então, eu coloquei uma imagem do empreendimento com a localização exata de todos os fragmentos florestais presentes no lote. Então, nós temos toda essa área que está pintada em verde claro, são os fragmentos florestais, que no caso tem interligação com as áreas de fundo de vale. Percebe-se que todos têm. Aqui na parte superior, ele tem também, nessa parte central, esse fragmento também ele está interligado. Aqui deverá passar uma ponte. E as áreas de nascente também serão preservadas. Então, o empreendedor priorizou essa conservação dessas áreas. Deverá priorizar isso, né, conforme apresentado em projeto. Com
Coloquei algumas fotos. Essa é a área de preservação permanente do córrego Venceslau. E esse é um fragmento florestal localizado à direita do lote. Foi diagnosticado que vai ocorrer a supressão da vegetação dispersa pelo empreendimento, exceto as araucárias, que eu já falei anteriormente, que não vai ser necessário realizar a supressão das mesmas, pois elas deverão estar localizadas dentro do canteiro da avenida principal, que vai passar pelo empreendimento. Então, esse impacto ele está associado ao meio biótico, mais precisamente na parte de flora. E, como medida mitigadora, foi proposto construir uma cerca para isolar esses remanescentes florestais, preservar os corredores da biodiversidade, realizar o reflorestamento das áreas de APP e solicitar junto ao IAP a supressão dessa vegetação que está dispersa pelo lote. É necessário fazer essa supressão dessas árvores que estão dispersas para a execução da obra. Então, foram diagnosticadas no lote aproximadamente 250 árvores que estão, um pouco mais de 250, que estão dispersas pelos lotes. Elas não estão presentes nem em área de APP e nem em fragmentos florestais. Estão dispersas pelo lote. Outro impacto relacionado aos resíduos da obra, no caso, a geração dos resíduos de construção civil, que esses resíduos serão gerados durante todas as etapas das obras. Então, como medida mitigadora obrigatória, o empreendedor ele deverá realizar a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Todos os resíduos gerados na obra, eles deverão ser acondicionados em caçambas basculantes e, posteriormente, deverão ser encaminhados para aterros licenciados pelo IAP. Outra questão são os resíduos sólidos que serão gerados após a implantação do empreendimento. Então, foi prognosticado que a população residente ela deverá gerar os resíduos domésticos, no caso. Então, como medida mitigadora, também foi proposto que o empreendedor deverá elaborar um plano de gerenciamento de resíduos para o empreendimento, no caso, o condomínio, onde será previsto toda a destinação dos resíduos gerados pela população residente no condomínio. Dentro desse plano de gerenciamento, os resíduos recicláveis deverão ser encaminhados para as cooperativas de reciclagem, os resíduos orgânicos podem ser utilizados para compostagem, de repente para ser utilizado no próprio empreendimento, pois ele conta com uma área verde, uma paisagística muito grande e, com certeza, ele tem a possibilidade de absorver esses resíduos orgânicos aí para utilizar como adubo. Como eu já falei anteriormente, vai ser construído um centro de atendimento médico e odontológico no empreendimento e um centro de educação infantil, que o público-alvo são crianças de 2 a 6 anos. Eu volto a falar sobre esses 2 equipamentos comunitários depois, mais para frente. Com relação aos programas ambientais, então, como foram diagnosticados e prognosticados diversos impactos ambientais devido à obra, então foram necessários a elaboração de diversos programas ambientais para minimizar, mitigar e compensar esses impactos que vão ocorrer durante as etapas de obras e após as obras também. Então, eu não vou falar especificamente sobre cada programa. Eu vou citar e em alguns eu vou fazer alguns comentários, porque é muito extenso. Então, foi elaborado o programa de monitoramento da qualidade dos corpos d'água superficiais e subterrâneos, um programa de controle de processos erosivos e assoreamento dos cursos d'água, importantíssimo isso aqui durante a execução das obras, para evitar que aconteça qualquer tipo de impacto aos cursos d'água.
programa de monitoramento da disponibilidade das águas, programa de recolhimento e disposição adequada dos resíduos, programa de resgate de fauna, importantíssimo durante a execução das obras, pois, conforme eu já disse anteriormente na apresentação, o lote ele possui muitos fragmentos florestais interligados com a área de APP, então existe abundância de fauna por esses locais que utilizam esses fragmentos, que tem interligação com a APP para se alimentar na APP e utiliza essa área para transitar. Programa de monitoramento de vegetação arbórea, programa de povoamento dos lagos, programa de implantação de corredores de biodiversidade, programa de reflorestamento das APPs e lagoas, programa de cercamento dos fragmentos florestais, programa de educação ambiental, programa de comunicação social, programa de contratação de mão de obras e serviços e um programa de preservação do patrimônio arqueológico. Eu tinha citado anteriormente os 2 equipamentos comunitários, o Centro Médico Odontológico, e também citei o Centro de Educação Infantil. Então, não só esses 2 equipamentos comunitários, mas como as outras infraestruturas que esse empreendimento deverá possuir. Então, é importante falar sobre a formação do condomínio, que é regido através da Lei 4.591 de 1964, que deverá ser realizada uma convenção de condomínio onde detalhará o uso dos equipamentos comuns dentro do empreendimento. Então, quer dizer, como que vai funcionar a creche, o centro de educação infantil, no caso, né? Como deverá funcionar o centro médico odontológico e as outras áreas, como aras, cartódromo e etc. Bom, eu vou concluir a apresentação, né? Então, através desse estudo, foi possível determinar todas as diretrizes para um planejamento que objetivasse potencializar os impactos positivos e reduzir os impactos negativos gerados em consequência da implantação desse empreendimento. E em referência a todos os cenários avaliados, né, a equipe técnica responsável pela elaboração desse estudo conclui que esse empreendimento, na forma idealizada, é ambientalmente viável na área de influência delimitada, desde que sejam seguidas todas as medidas mitigadoras e compensatórias já descritas nesse estudo, além de seguir as condicionantes da licença prévia que o IRAP deverá emitir. Obrigado pela atenção. Essa foi a apresentação do estudo. Obrigado ao Leonardo pela apresentação, ao empreendedor. Gostaríamos de fazer menção da presença do secretário municipal do Meio Ambiente, o senhor Valdinei Caselato. Ele está? Obrigado pela presença. E o vereador Wesley Henrique Araújo, lá em cima. Obrigado pela presença também. Agradecer também a participação dos técnicos do IAP de Curitiba, o doutor Ernesto Rama, presente, o engenheiro florestal Tadeu Capriotti, também designado para a condução da audiência pública. E, a partir desse momento, nós vamos ter 15 minutos de intervalo, e esses 15 minutos é muito importante para que vocês possam fazer perguntas, questionamentos, e depois dos 15 minutos nós vamos fazer a leitura dessas perguntas escritas, e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas orais, né? E todos esses questionamentos serão essenciais para o auxílio ao licenciamento junto ao IAP. Então, está sendo servido um coffee break lá atrás, e daqui a 15 minutos, agora são 9h20, 9h40, nós retornamos daí. Obrigado. 8h40, desculpe. Queremos fazer menção também na presença do funcionário do IAP de Maringá, Gilberto Sentinello, presente aqui também. Então, nessa segunda parte da audiência pública,
Nós recebemos aqui, a princípio, 7 perguntas escritas. Para responder essas perguntas, nós temos aqui na mesa o arqueólogo, o professor Dr. Lúcio Tadeu Mota, o biólogo Dr. Claudemir Martins Soares, o engenheiro civil Léo Renan de Oliveira, o engenheiro agrônomo Paulo Antônio Borghi e o engenheiro agrônomo Vanderlei Trolli, todos da parte da consultoria ambiental. E também a presença do Dr. Laércio Alcântara, representante do empreendedor. Então, a primeira pergunta, feita pelo Rogério Imai. O Rogério está? O Rogério pergunta, quando a Lincorp irá divulgar o empreendimento Green Diamond e Polo e colocá-lo à venda, é isso, né? Então, quando a Lincorp irá divulgar o empreendimento Green Diamond e quando colocará à venda? Boa noite. O Rogério Maia será colocado a divulgação e a venda tão logo todas as licenças e autorizações derivadas dos órgãos públicos, né, estejam devidamente homologadas. Ok? Tá. Só um minutinho, senhor Rogério. Se pudesse passar o microfone para ele. É importante todos se manifestarem no microfone, que está sendo gravado, e depois vai ser feita uma degravação para a ata, né? Tem um outro microfone aqui. Tem outro microfone aqui sem fio na mesa que ele pode utilizar. Obrigado. E há alguma previsão de quando essas liberações sejam liberadas e homologadas para que a Lincorp faça essa divulgação e a venda dos lotes? Não há nenhuma previsão, senhor Rogério Maia, porque depende, né, também de órgãos públicos, né, e tem que se submeter a todas as questões legais, burocráticas, né, atinentes à especificidade de cada um desses órgãos. Então, tão logo isso ocorra, né, o empreendimento será lançado comercialmente. Ok, obrigado. Tá ok, senhor Rogério? A próxima pergunta é do Márcio Rodrigo. Qual a previsão para o início das obras? Eu separei as perguntas iniciais, eu fiz uma leitura. Essas perguntas vão ser direcionadas ao empreendedor. Qual a previsão para o início das obras? O Márcio está ali. Seu Márcio, boa noite. Idem à resposta anterior, né? As previsões de início das obras dependem das autorizações dos órgãos públicos, né? Por questões das mais variadas o possível, né? Por envolver questões ambientais, né? Questões georreferenciais. Então, não há a previsão ainda para o início das obras em função da outorga dos órgãos públicos. Ok, senhor Márcio. A próxima pergunta da Ivone Magalhães Navarro. A Ivone está ali, né?
Depois de tudo aprovado, a Ivone é moradora aqui de Marialva, né? Depois de tudo aprovado, qual seria o prazo de entrega do lote? E ela tem 3 perguntas. Se toda a estrutura estará pronta na entrega dos lotes, ela quer saber se toda a estrutura estará pronta quando da entrega dos lotes, e se será preservada a mata nativa, e quantos hectares? Senhora Ivone, boa noite. Né? A entrega das obras, é isso que ela perguntou? Desculpa. A entrega das obras, como eu disse na resposta anterior, depende da definitiva outorga, né, pelos órgãos públicos, né, das quais precisam e são necessárias essas outorgas. A outra pergunta... se toda a estrutura estará pronta quando da entrega dos lotes? Toda a estrutura, né, em função de cada um dos eventuais contratos a serem celebrados, serão realizados, né, dentro dos prazos previstos. A outra pergunta é se será preservada a mata nativa e quantos hectares? Me consta da apresentação do... desculpa. De acordo com a apresentação do Leonardo, né, e no projeto, de mata nativa são 16% e alguma coisa, não me lembro de cabeça agora. Mas 16% de reserva legal e mais 6% de APP, que vai dar 22% que será preservado. A APP acompanhando o córrego Venceslau e também o Ribeirão Pinguim, numa faixa de 30 metros de cada lado da margem. Satisfeita com a resposta, dona Ivana? A próxima pergunta é do senhor Benhur Prado. O senhor Benhur, o que realmente... São 2 perguntas, né? O que realmente falta para a aprovação final do empreendimento e qual o prazo previsto para a liberação dos órgãos públicos? E a segunda pergunta é qual a garantia que o empreendedor oferece pelo investimento que nós, compradores, efetuamos? Então, acho que pode começar pela segunda, né? Perfeito. Que garantia? Qual foi a outra? Desculpa. A primeira, qual foi? A primeira é o que realmente falta para a aprovação final do empreendimento e qual o prazo previsto para a liberação dos órgãos públicos? Seu Benhor, boa noite. Né? O que falta são as autorizações dos órgãos ambientais, tal qual o que está sendo realizado hoje aqui, a audiência pública. Né? Essa é a primeira questão. Né? A segunda questão, todas as questões relativas a eventuais garantias, né, que sejam necessárias a eventuais compradores, estão asseguradas individualmente em cada um dos seus contratos. Caso algum desses eventuais, né, interessados, né, queiram melhores detalhes sobre isso, né, por se não tratar especificamente da questão atinente a essa audiência pública, pode solicitar por escrito, né, que em menos de 12 horas ou em menos de 24 horas estarão sendo devidamente respondidas e a empresa terá uma pessoa habilitada na sua sede para responder a toda e qualquer pergunta referente à individualidade de cada uma dessas eventuais contratações. Só para esclarecer o senhor Benhur, a questão do licenciamento ambiental e esclarecer para a plateia, que talvez não saiba, a empresa Lincorp, ela entrou com pedido junto ao IAP de licença prévia para esse empreendimento. Essa licença prévia, uma das condições para a concessão ou não da licença é a realização da audiência pública. Então, nós gostaríamos de deixar claro que nós estamos designados pelo diretor-presidente do IAP para conduzir e dirigir essa audiência pública, bem como colher informações da população. O IAP provavelmente já deve ter um grupo de técnicos responsáveis pela análise desse empreendimento. Então, a fase de licença prévia não dá direito ao empreendedor a executar nenhuma atividade na área. Então, a licença prévia ela é tão somente localizacional. Então, o órgão ambiental vai analisar toda a documentação, o estudo de impacto ambiental,
o resultado da audiência pública, e, com base nisso, os técnicos vão fazer os seus pareceres, optando favoravelmente ou não quanto à localização, estritamente a parte ambiental, socioeconômica, biológica e tudo mais. Então, depois de ter obtido a licença prévia, o empreendedor, para iniciar as obras, ele vai ter que pedir uma licença de instalação junto ao IAP também. Então, só para questão de se caso seja feito o licenciamento prévio, daí vai ter ainda o licenciamento de instalação e a licença de operação. Então, tem algumas, dentro do órgão ambiental, alguns trâmites a serem realizados, e esse é o primeiro. Tá ok? O senhor Ben-Hur gostaria de fazer mais uma consideração? Boa noite, senhores. Com relação a essa sua observação de todos esses procedimentos, essa burocracia toda envolve qual questão de tempo? Veja, a questão de tempo, ela depende do tamanho do empreendimento, depende da complexidade. Então, já conhecemos o tamanho e a complexidade. Mas o estudo de impacto ambiental, ele dá toda a diretriz para que o órgão ambiental possa analisar e dizer se ele é viável ou não. Isso a gente não pode se manifestar com alguma opinião, tendo em vista que nós não lemos o estudo de impacto ambiental, até porque nós não fazemos parte do grupo de análise. Agora, em questão de tempo, sinceramente, eu não posso lhe adiantar. Tá ok? Porque como esse empreendimento já foi lançado no passado, eu gostaria até de colocar uma terceira questão, que esse empreendimento poderia ser colocado à venda antes de que todos esses procedimentos legais fossem efetivamente concluídos? Senhor Ben-Hur, essa pergunta, infelizmente, eu não tenho como lhe... Mas eu endereçaria essa pergunta a quem pudesse me responder da incorporadora. A sua pergunta é se lotes, se eles podem ser vendidos antes do empreendedor ter obtido a licença prévia. Isso, exato. Né? O senhor tem imóvel lá, senhor Ben-Hur? Tenho, sim, senhor. O senhor pode formular uma pergunta exclusivamente por escrito, que lhe será respondido por escrito. Essa questão, por não se tratar exatamente de uma questão ambiental. Mas eu acho que não é só uma questão ambiental que estamos discutindo aqui. Estamos discutindo aqui o empreendimento de uma forma geral. Eu gostaria de ter uma resposta oral. Estou fazendo a resposta à questão agora. Gostaria, efetivamente, de ter de vocês, que são responsáveis pelo empreendimento, uma resposta satisfatória. Acho que algumas pessoas aqui gostariam dessa resposta. O senhor também pode formular a pergunta por escrito, né, sem problema nenhum, que isso lhe será respondido exclusivamente por escrito. Eu já compreendi qual é o critério. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Senhor Ben-Hur, só um minutinho, só uma questão de ordem. Senhor Ben-Hur, nós sugerimos que o senhor, porque essa audiência pública, ela vai servir de base para análise do empreendimento, para dizer se ele é viável ou não. Nós sugerimos que o senhor faça por escrito e protocole no IAP. O senhor protocola esse seu questionamento junto ao IAP, o senhor tem 5 dias, né, a partir de hoje, e encaminhe isso ao diretor-presidente do IAP, né, que essa sua preocupação será oficialmente endereçada ao empreendedor. Tá ok? A próxima pergunta é do... o senhor gostaria de fazer alguma complementação? Você acabou respondendo o e-mail. Legal, obrigado. Desculpe se eu ler errado aqui, porque é Rosinilda Aparecida. Rosinilda Aparecida. Está aí, desculpe. A pergunta dela é se o corredor ecológico, o que é o corredor ecológico e como funciona, né?
Boa noite. Sou Claudemir, sou biólogo e estou na equipe da parte biológica. O corredor ecológico, a função dele é justamente fazer a ligação entre os remanescentes existentes dentro ou em qualquer outro lugar que tenha importância ecológica. Qual seria a função prática disso? Fazer com que haja ligação e que haja troca genética das populações, seja de aves, seja de mamíferos, seja de répteis ou anfíbios, que haja uma troca biológica entre as populações para que elas não fiquem isoladas em fragmentos florestais. Então, a função do corredor é unir fragmentos florestais para que haja uma troca gênica entre as populações. Está ok, Rosaneta? A próxima pergunta é do... Agora me perdoe se eu falar errado. Ciano R. de Souza, poderia me corrigir? Esquiano, mora na rua Duque de Caxias, em Araruna. Está presente? Bom, a pergunta dele é como irá funcionar o sistema de esgoto do empreendimento? Está previsto, conforme apresentado no estudo, que o empreendedor deverá executar rede de esgoto e, antes de fazer o lançamento desse esgoto para o corpo hídrico, ele deverá passar pelo tratamento. Então, está previsto uma estação de tratamento de esgoto e, após o tratamento desse esgoto, ele será lançado em um rio. E como que ele vai funcionar? O município hoje tem uma autarquia que gerencia toda esse funcionamento do sistema e tratamento de esgoto do município. Então, após o empreendimento ser executado e for entregue, normalmente esse sistema é doado ao município para que o mesmo faça a operação do sistema. Se caso a autarquia se manifestar que não deseja fazer a operação desse sistema, o condomínio deverá ficar responsável por isso, podendo terceirizar esse serviço para outra empresa. Então, seria dessa forma que iria funcionar esse sistema. Está respondido? A próxima pergunta é do senhor Gerson Luan Candiago, de Campo Mourão. Senhor Gerson, a pergunta é: foi encontrado material arqueológico no local. O que será feito com esse material? Só um minutinho. O material que foi encontrado foi nessa região que está pontuada em azul, tá? Então, ali tem o polígono da área do material. Esse material ele extrapola para outra propriedade e também extrapola na outra margem da estrada Jaguaruna. Pode... Eu passo aqui, Leonardo. São pequenos fragmentos de material cerâmico, tá? Num sítio que a gente classifica como descaracterizado. Por que descaracterizado? Porque não é possível mais a gente identificar a estratigrafia de profundidade do sítio devido a mais ou menos 30 anos de trabalho mecanizado na área que revolveu todo o material e foi quebrando esse material ao longo desse período, né? Isso tudo foi colocado no relatório, vocês podem ver, são pequenos fragmentos de 2 centímetros, né, da cerâmica que a gente conhece, que é um material cerâmico produzido por populações guarani, tá? Isso é muito comum aqui em toda a região do Vale do Rio Ivaí, Paranapanema, Tibagi, todo o oeste
do Paraná, oeste de São Paulo, Santa Catarina e Paraguai, nós encontramos esse material. Tá? Então, é um material comum, conhecido, ele está fragmentado, tá? E o sítio está descaracterizado. Então, o que nós vamos fazer? Nós propomos um programa de salvamento, de acordo com a legislação federal, e esse programa de salvamento vai recolher esse material todo. Pode passar até na quadrícula, Leonardo. Aí tem uma metodologia. Para um pouquinho aí. O ponto zero é o primeiro lugar que nossa equipe encontrou o material. A partir do ponto zero, nós fazemos aquelas linhas, né, para ver até onde vai a extensão do material encontrado. E depois, né, nós vamos fazer tem um programa de salvamento, tem topografia, tem prospecção com radares para ver se tem alguma coisa mais profunda, tem poços testes e tem também toda a área ela é quadriculada e é coletado o material que vai para o laboratório da Universidade Estadual de Maringá, laboratório de arqueologia. Caso haja interesse do empreendedor, pode-se fazer um pequeno museu no local para que esse material possa ser exposto, né? Mas aí nós temos que criar um museu local junto com a prefeitura de Marialva. Ou então criar aqui em Marialva, não sei se já tem museu aqui, trazer esse material aqui para a guarda da prefeitura, do museu local. Que se não tiver, tem que ser criado, tem uma legislação sobre museu. Então tem várias possibilidades. Agora, o material em primeira mão, que for salvo, né, esse material cerâmico, ele vai ser levado para o laboratório da Universidade Estadual de Maringá. Eu não sei se eu respondi toda a pergunta, se tem mais alguma coisa com relação ao material arqueológico. Respondido, senhor Gerson. Agora terminaram as perguntas escritas, né? Antes de encerrar, eu gostaria de saber se o secretário municipal do Meio Ambiente está presente ainda? Tem alguma consideração, alguma contribuição a realizar? Tem? Puder levar até o microfone até o secretário? Boa noite a todos. Valdinei Caselato, sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Muito foi falado de tempo, de burocracia, de entraves de legislação, parte documental. Referente à parte documental, foi transformado em ZUI, Zona de Urbanização Específica, se eu não me engano, em abril de 2012. Acho que é isso, né? Isso. Então, abril, a Zona de Urbanização Específica ela tem uma validade de 36 meses. Abril de 2015 vence. Nós estamos com um decreto municipal suspendendo a emissão de diretrizes para novos empreendimentos. Então, fica a pergunta, como que vai se dar a aprovação até abril de 2015? Boa noite. A aprovação, a gente já praticamente terminou todos os projetos, a gente protocolizou esses projetos na municipalidade já também. Estamos aguardando a licença prévia, né? Tem esses protocolos comigo lá. E ainda, após liberado, porque foi liberada uma diretriz para a gente, com todos os quesitos para a gente cumprir. A gente cumpriu isso aí no prazo das diretrizes, protocolizou esses projetos, e a gente aguarda ainda um parecer da prefeitura de correções desses projetos. O que tem o nosso conhecimento é que as diretrizes do empreendimento já encontram-se vencida, né? E esse decreto ele suspende a emissão de novas e ou renovação de diretrizes que venham a vencer. Então, é uma preocupação nossa, porque a gente tem muitas pessoas que nos procuram que adquiriram imóveis lá, então é uma preocupação também do município, inclusive isso foi alvo até de
de autuação do município, até o empreendimento na ocasião. Então, a gente desconhece essa tramitação desses projetos atualmente, né, as diretrizes do momento que elas estão vencidas, nós não temos projetos, foram protocolados vários documentos, qualquer um pode protocolar um documento, mas dentro do prazo das diretrizes novas, nós não temos conhecimento. Eu queria saber também, a gente está preocupado com isso também, porque a gente protocolizou esses projetos aí antes do vencimento dessas diretrizes, né? E com preocupação, inclusive, do vencimento delas, porque não teve resposta da prefeitura, a gente pediu renovação dessas diretrizes, né? Não teve resposta também, então a gente está na guarda também do parecer da prefeitura, né? Obrigado ao secretário pelas... Tem mais? Boa noite. Meu nome é Fabi Anderson, moro aqui no município de Marialva também, né? E a minha pergunta é assim: a gente tem conhecimento que tem 2 processos correndo no Ministério Público, processo por crime ambiental ocorrendo no Ministério Público Estadual e Federal, por crime ambiental ocorrido na área lá pelo empreendimento, né, do Green Diamond, pela empresa Lincorp. Qual que é o posicionamento do grupo frente a esses crimes ambientais que ocorreram lá na área e que estão em tramitação no Ministério Público? Desculpe, senhor Fabiano, é isso? Fabi Anderson. Eu também não entendi. Existe apenas um inquérito formulado pelo Ministério Público Federal de verificação, né, se há algum restos ou algum material indígena que o professor doutor Lúcio esclareceu, né, na área. Somente isso. Não existe nenhum outro processo ou denúncia-crime nesse sentido de processo ecológico, de crime ambiental ou de crime de desconfiguração de área, ou coisa dessa natureza. O inquérito, só para que os senhores entendam, ele é uma investigação que o Ministério Público comumente abre para todos os empreendimentos para levantar eventuais legalidades, se está tudo correto, se não está. Isso é comum em todos os empreendimentos que se realiza, né, ao redor de Maringá. Diga-se que esse do Green Diamond é talvez um dos únicos empreendimentos, né, em que consta a autorização, né, pedido do IPHAN e o inquérito do Ministério Público para fazer esse tipo de verificação. Não trata-se isso de processo-crime, nem trata-se, em momento algum, de nenhum tipo de incidência criminal dessa natureza. Só lembrando que todas as manifestações por parte do Ministério Público, né, o IAP também é notificado, está dentro do processo e será objeto de análise também pela equipe que for designada. Só para complementar, senhor presidente, nesse inquérito, inclusive, senhor Fabi Anderson, né, foram respondidas todas as perguntas do Ministério Público e foram colocados todos os documentos, né, e tudo que se fosse necessário para esclarecimento desses fatos junto ao Ministério Público e junto ao IPHAN. Tem mais uma pergunta aqui. Sem delongar, sem titubear, eu quero agradecer o Wesley, que está aqui, o vereador na Câmara, e que está representando nós. Infelizmente, não representa a bancada. Eu fico até muito grato pela dificuldade audiovisual dele, e a gente tem um desembargador no Paraná que tem a mesma deficiência dele, e ele está aqui presente nos apoiando. Eu quero afirmar que eu tenho acompanhado a Green Diamond Lincorp, e é um projeto de infraestrutura, um projeto que tem lisura, tem embasamento, não tem nada fora de embasamento. O que a gente não pode ser, secretário, ser chacota das pessoas que vêm nos influenciar. Ter o respeito mútuo, porque aqui tem engenheiro, que eu tenho maior apreço, tem pessoas aqui formadas, deve ter o respeito, e não sim ter o desrespeito com as pessoas que estão aqui. São pessoas que adquiriram seus imóveis para que possa ter avante uma solução.
e não tumultuar essa situação. Eu estive conversando com os donos da fazenda do Grupo Lincorp, que é a Fazenda São Paulo, e ele me restituiu alguma situação. Mas eu quero passar ao Grupo Lincorp, que dá um embasamento para ver quem adquiriu esse terreno ao lado do Grindheim, e encaminhar à Polícia Federal, que faça uma investigação, e junto com o apoio do IAP, que eu tenho o maior apreço pelos técnicos que estão dando o seu trabalho árduo nesse momento, e ficar escutando essas fantoches, dessas pessoas que vêm aqui desinibir todos que estão aqui. Eu deixo isso, Tiago, para que você encaminhe à Polícia Federal, que faça um laudo de quem adquiriu todas as fazendas ao lado do Grindheim, e qual o interesse que tem desses políticos influenciados. Porque se isso aqui fosse de político, isso aqui estaria cheio de segurança. O uísque John Walker não seria breakfast, não. Buchanan's e os melhores uísques lá na frente para recepcionar. E não o que estão oferecendo para a gente aqui. Fazer a gente aqui, vir aqui para fazer o nosso trabalho árduo e ser chacota de secretário. Bom, foi oferecido, o secretário quer fazer só uma réplica, uma tréplica, né? Então, vamos conceder ao secretário a tréplica, né, para que esse assunto fique encerrado. Bom, em momento algum, é interesse nosso é fazer dessa forma que o colega colocou. Gostaria simplesmente de esclarecer alguns pontos. E existe sim um inquérito correndo na Polícia Civil, onde os encarregados das obras receberam voz de prisão no momento que estavam cometendo crime ambiental, o qual nós também recebemos a denúncia na Secretaria de Meio Ambiente, fomos lá e acompanhamos a ação dos policiais da Polícia Ambiental. Isso aconteceu dia 31 de outubro de 2012, ok? Então, nós presenciamos isso, acompanhamos, havíamos notificado a Lincorp algumas vezes a respeito de obras sem projeto. Então, iniciou-se as obras, iniciou-se a venda de lotes, né, sem alvará da prefeitura, sem a licença prévia, sem licença de instalação. Então, não é chacota, é simplesmente colocar às claras aquilo que realmente está acontecendo. Então, a gente precisa, sim, é um momento, talvez, mudanças aconteceram no projeto, pessoas novas entraram, é o momento, talvez, de dar um rumo certo para o empreendimento, né? Então, eu acredito que está sendo acontecido dessa forma. Agora, a presença do governo municipal, do secretário que se encontra, é simplesmente para trazer com clareza o que realmente aconteceu e poder contribuir, né, com as pessoas que adquiriram ou têm a intenção de adquirir imóveis e que essa audiência pública possa ter êxito. Vamos conceder só um minuto agora para essa tréplica também, para deixar bem... Secretário, quero dizer que eu não tenho nenhum apreço para o senhor e quero dizer que esse não é um trabalho da Polícia Civil, mas sim da Polícia Federal. A Polícia Civil ela é delegada pelo governador do Paraná, que eu tenho o maior apreço, um dos melhores governadores. Mas aqui é o caso da Polícia Federal. A Polícia Federal tem que desentrelhar um processo para ver realmente o que está acontecendo. A Polícia Civil ela não trabalha nesse caso. Eu quero deixar bem ciente ao senhor, secretário. Bem ciente, não é chacota, é fantoche. Nós estamos sendo fantoche. Obrigado pela contribuição de vocês. E só uma questão de... o senhor gostaria de fazer? Então, a última pergunta oral, porque foi dado um prazo de mais de 15 minutos para que todos fizessem as perguntas, né? Albert Marcelo, boa noite. Eu sou de Curitiba. Uma pergunta para o pessoal do IAP. Existe já uma aprovação do contorno que vai passar entre Marialva, ali o contorno do aeroporto, que foi citado antes? Existe alguma... Só para conhecimento, não? Existe algum projeto já no IAP? Nós soubemos que já houve uma audiência pública, né? Mas eu desconheço aonde está sendo, se é no regional, se é em Curitiba, tal, né? Eu desconheço, tá? Então, diante disso, o Instituto Ambiental do Paraná agradece a presença de todos, né? Pela forma carinhosa com que nos tratou aqui a população, e agradecemos e um até logo.